E eu vou começar a transmissão no Facebook também. E aí é com vocês. Obrigada por toparem apresentar e mediar. Boa tarde a todos. Meu nome é Elvésio. Eu vou mediar a apresentação do Reproducibility. Gostaria de apresentar para vocês a Caroline Piccoli. A Carol, ela é educadora física, possui mestrado em Educação Física pela Universidade Estadual de Maringá e atualmente é aluna de doutorado pelo programa de pós-graduação em Biologia Celular pela Universidade Federal de Minas Gerais. Essa transmissão está sendo realizada pelo Facebook e depois vai estar disponível na página do YouTube da Iniciativa Brasileira da Reprodutibilidade. Ao final da apresentação, a gente vai abrir para um debate e algumas perguntas para a Carol. Muito obrigado. Carol. Beleza. Bom, deixa eu só... Bom, pessoal, boa tarde. Agradeço o Elvésio pela apresentação. O nosso journal de hoje, a gente vai discutir sobre esse artigo do John Ioannidis, How to Make More Published Research True. E esse artigo, ele faz uma junção achei bem interessante, uma junção de vários pontos que a gente já vem discutindo ao longo de todos os nossos journals, né? Ele é um artigo pequeno, mas que ele faz a gente refletir sobre alguns pontos que a gente poderia melhorar como pesquisador para tornar as nossas publicações mais verdadeiras e trazer informações de qualidade para toda a população também. Eu vou iniciar a apresentação, mas se alguém se sentir confortável, quiser me fazer algum tipo de pergunta no meio, não tem problema me interromper. A gente pode parar, fazer uma breve discussão, ou se quiserem deixar só para o final também, a gente discute mais quando eu finalizar. Bom, então esse artigo, ele foi dividido em 4 tópicos principais de discussão, que são intervenções que sejam eficazes, as partes interessadas em tornar essas publicações mais verdadeiras, as moedas de pesquisa e como que a gente faz para modificar todo esse sistema de recompensa que a gente vai ver ao longo da minha apresentação. Bom, as descobertas realizadas pelas pesquisas científicas, elas são surpreendentes e elas vêm crescendo ao longo de todos os anos, fazendo com que existam mais de 25 milhões de artigos científicos publicados entre o ano de 1996 e 2011. Então, com isso, ao longo de todos esses anos, vem crescendo esse número de publicações, só que o mundo científico ele se torna cada vez mais competitivo também nesses últimos anos, por causa das métricas que são baseadas na literatura, e elas também, essas métricas, elas acabam desempenhando um papel em todas as tomadas de decisões para que novas publicações ocorram. Isso porque os pesquisadores que fazem essas publicações, eles estão sempre antenados, né, para avaliar o seu status, e verificando algumas formas de fazer com que seu trabalho tenha algum tipo de impacto, não só para a comunidade que vai receber algum tipo de conhecimento, mas também na sua própria vida e carreira como professor. No entanto, o artigo ele aponta uma preocupação em relação a todas essas descobertas, levantando um questionamento que é muito importante. Será que todas essas descobertas, né, dessa quantidade de artigos científicos, elas são realmente verdadeiras? No caso dessas descobertas de fato serem verdadeiras, será que elas são prontamente aplicáveis? E no caso de que elas sejam, que se supõe que se elas são prontamente aplicáveis, aqui também fica implícito que elas deveriam ser reprodutíveis. Isso porque estima-se que muitos dos efeitos propostos por essa quantidade de artigos, eles possam ser ou falsos ou exagerados, e eles têm a capacidade de tornar a tradução de todo o conhecimento em aplicações que normalmente costumam ser lentas ou potencialmente ineficientes. Com essas informações que o autor traz e toda essa preocupação,
ele ainda põe que estima-se que cerca de 85% de todo o recurso gasto com todas essas pesquisas, eles sejam, então, de fato, desperdiçados e não utilizados de maneira eficaz. Então, aí a gente vai entrar no primeiro ponto de discussão, que é quais são essas intervenções eficazes. Então, o autor, ele sugere, ele traz para a gente como que a gente conseguiria melhorar e tentar reverter esse panorama que é tão preocupante para os pesquisadores que fazem toda a ciência na academia. Mas antes de nós pensarmos nessas intervenções, nós precisamos nos questionar. Por que essas intervenções elas são importantes? Nós sabemos que alguns desses fatores de riscos, para que os resultados eles sejam, por exemplo, um falso negativo, eles podem ser imutáveis, por exemplo, quando a gente tem um tamanho de efeito muito pequeno. Mas outros fatores que a gente observa, eles podem ser modificados, e é nesses fatores que o autor faz algumas sugestões de como nós poderíamos intervir, a fim de melhorar a credibilidade e a eficiência das intervenções científicas. E aí, então, paralelo a isso, o autor ele chama a atenção também para que nós diminuamos os preconceitos, os conflitos de interesse e toda a fragmentação dos esforços em prol de uma pesquisa que seja mais imparcial, mais transparente, e que a gente faça algumas colaborações com padronizações. Os autores também comentam nesse tópico aqui que nós devemos considerar que as intervenções destinadas a melhorar a eficiência científica, ela pode causar danos colaterais também. Então, pensando nesses efeitos colaterais também, ele também vai trazer algumas discussões em relação a isso. E o autor também tenta dar alguns exemplos extremos, né, que são ideais para a gente imaginar o que a gente poderia fazer de melhor. Então, ele vai propor que as soluções, né, propostas, elas devem ser pragmáticas, elas devem ser aplicadas, idealmente passíveis de testes confiáveis de seu desempenho. Então, qualquer que seja as soluções que nós venhamos a pensar em como melhorar, em como intervir na ciência para que os nossos resultados sejam mais verdadeiros, a gente deve pensar de forma pragmática para que a gente consiga, de fato, fazer com que essas coisas sejam aplicáveis. Bom, e atualmente, as principais decisões, né, sobre como a pesquisa é feita podem muitas vezes ser baseadas na convenção da inércia, ao invés de serem altamente imaginativas ou baseadas em evidências. Um dos exemplos sobre isso que o autor cita é que existem algumas evidências de que, por exemplo, revisores de doações, normalmente eles apresentam um currículo que são mais modesto comparado aos cientistas que são mais influentes e que estão fazendo os pedidos desses financiamentos. Então, e que essas práticas, que essas intervenções, elas também podem ser importantes a fim de evitar algumas práticas não meritocráticas, como o nepotismo, o sexismo e o conservadorismo, desculpa. Muitas das práticas que nós fazemos hoje, elas ainda são práticas ditas da Idade Média, como o autor comenta que, por exemplo, a questão da hierarquia das academias, as sociedades profissionais, as publicações em periódicos, e que os artigos que mais chamam a atenção, os pesquisadores estão tentando se adequar a esse novo cenário, né, apesar de algumas práticas serem antigas, e não que essas práticas antigas elas sejam ruins, mas que existem alguns tipos de desdobramento dessas práticas que acabam sendo prejudiciais a uma ciência de qualidade. Então, aqui eu trouxe algumas informações que estão lá no nosso quadro 1, onde o autor ele vai descrever algumas dessas práticas de pesquisas que poderiam ajudar a aumentar a proporção
de verdades descobertas pela pesquisa. A primeira delas, e aí depois eu vou começar a comentar um pouquinho mais com vocês sobre cada um desses pontos mais lá para frente, é a pesquisa colaborativa em larga escala, a adoção de uma cultura de replicação, a realização de alguns registros, o compartilhamento também desses dados, registros, protocolos, a prática da reprodutibilidade, a contenção dos patrocinadores e também de autores que possam estar em conflitos, alguns métodos estatísticos que sejam mais apropriados para aquele tipo de pesquisa, a padronização de definição das análises, alguns limites mais rigorosos para reivindicar as descobertas ou os sucessos na pesquisa, e também a melhoria de alguns padrões de desenho de estudo, também melhoria na revisão por pares, relatórios e disseminação das pesquisas, e, por fim, também a melhoria no treinamento da força de trabalho científica e implementação de métodos de alfabetização estatística. Aí, então, falando um pouquinho mais do aspecto da pesquisa colaborativa em larga escala, juntamente com uma forte cultura ela deve estar, né, associada juntamente com uma forte cultura de replicação, e ela tem se demonstrado que tem se analisado em algumas áreas que ela tem sido bem sucedida em alguns campos biomédicos, como em campos da epidemiologia genética e molecular, fazendo com que a ciência ela seja mais confiável nesses campos. Então, toda essa cultura de replicação vai fazer com que a ciência, nesses campos observados e analisados em alguns outros estudos, ela torne práticas que sejam mais confiáveis. Além disso, a adoção da cultura da replicação, que pode ter diferentes conotações, para diferentes configurações e designs, dependendo de acordo com o estudo. Por exemplo, para estudos laboratoriais básicos e pré-clínicos, a replicação ela deve ser viável como um padrão, mas mesmo nos casos das pesquisas clínicas, ainda se deve compreender a priori quais são as características que são essenciais para que se exista a replicação de determinado estudo, e também a avaliação de quanta heterogeneidade ela é ainda aceitável quando eu vou fazer essa replicação. A esse exemplo, né, dessa adoção de cultura de replicação, algumas revistas, por exemplo, como a Nature, ela vem dando mais espaço à seção dos métodos, encorajando os autores que sejam o mais transparentes possíveis, criando uma lista de verificação das informações técnicas e estatísticas que são necessárias. O que o autor fala que isso deve ser aplaudido como uma excelente iniciativa para que as pessoas comecem a fazer essa adoção dessa cultura de replicação. Isso também ajuda a levar a otimização em relação ao tempo de outros pesquisadores que desejam replicar determinada experimentação. Então, quanto mais detalhado for essa seção de métodos, quanto mais dados e detalhes eu tiver ali naquela seção, mais fácil vai ser de eu conseguir replicar aquele estudo. Então, quanto mais espaço as revistas derem para que os pesquisadores coloquem essas informações, mais fácil fica a questão da replicação desses estudos. Bom, mas ainda sobre essa questão da cultura da replicação, o autor fala que algumas pesquisas clínicas, a reprodução ela pode ser extremamente difícil, especialmente quando os estudos eles são muito longos, são de longo prazo, quando os estudos são muito grandes e de longo prazo, e também acabam sendo estudos que são bem caros. Então, a perspectiva da replicação ela deve ser incorporada no estudo desde a sua concepção, mesmo que ele seja um estudo grande, longo e caro, pode ser que alguém venha querer replicar aquele resultado. E se eu não fizer, se eu não tiver com essa cultura, com essa ideia dessa cultura de replicação e incorporar, né, todos os dados possíveis para que o meu estudo seja replicável,
pode acontecer que o risco de alguns desses estudos nunca serem replicados, ou ainda pior, eles serem replicados e quem está fazendo essa replicação não conseguir, de fato, encontrar o mesmo resultado. E também tem uma outra questão que o autor chama a atenção, que também, enquanto esses estudos, essas pesquisas clínicas, elas são mais difíceis de serem replicadas pela característica do estudo, outros estudos que são menores, eles acabam tendo múltiplas replicações que acabam também sendo desnecessárias. Então, tem esses dois paralelos em relação a essa cultura. Dois aspectos que são extremamente importantes e que eles ajudam a aumentar a proporção das descobertas para que elas sejam, de fato, descobertas verdadeiras, se refere tanto ao registro. Então, alguns estudos pode ser feito o registro tanto do estudo em si, quanto do protocolo utilizado, quanto dos códigos de análise, dos conjuntos de dados, dos dados brutos e também dos resultados. Quanto também a questão de compartilhamento. Então, eu tenho tanto o registro quanto o compartilhamento, que são bem importantes. E o compartilhamento pode ser o compartilhamento dos dados, desses protocolos, dos materiais, dos softwares utilizados, ou também de qualquer outra ferramenta que darão, juntos, mais transparências às pesquisas, né, e aos resultados observados, dando mais credibilidade. Então, o autor também ressalta que os pesquisadores eles devem ver a prática tanto do registro e do compartilhamento com bons olhos, mas ele comenta que alguns pesquisadores eles veem o compartilhamento principalmente como um aspecto negativo em algumas áreas, porque alguns resultados precisam da desidentificação de algumas amostras, então, devido a algumas dificuldades em realizar esse tipo de compartilhamento, alguns autores veem isso, alguns pesquisadores veem isso como um aspecto negativo. Bom, para diversos tipos de pesquisa, o envolvimento de patrocinadores pode gerar resultados que são resultados conflitantes, fazendo com que se leve a conclusões mais favoráveis em relação ao interesse dos patrocinadores. Então, esses resultados, eles precisariam ser analisados com mais cautela, quando eu tenho patrocinadores ou algum tipo de autor em conflito mesmo. Porque, por exemplo, nesse artigo que o John citou, ele fala que o autor ele comparou a qualidade metodológica de artigos que estavam na Cochrane com meta-análises que eram apoiadas pelas indústrias de medicamento. E o que ele observou como resultado desse estudo comparativo? Ele viu que as pesquisas que eram apoiadas pela indústria, elas tinham que ser lidas com mais cautela, porque elas eram menos transparentes e tinham poucas reservas sobre as limitações metodológicas dos estudos e do que havia sido incluído, o que havia sido retirado. Então, esses estudos eles parecem ser mais confusos e menos transparentes, o que parece que faz com que favoreça o resultado de determinada indústria que está patrocinando aquela pesquisa. Então, a gente deve olhar com muito cuidado para pesquisas que têm esses patrocinadores ou esses autores em conflito, para ver se de fato elas estão de acordo com a verdade, né? Outra intervenção importante que o autor traz é em relação à adoção de métodos estatísticos que sejam mais apropriados. Então, fazer definições e análises padronizadas e limites mais rígidos para alegar as descobertas ou os sucessos que podem diminuir a taxa de falsos positivos em campos que são mais tolerantes. O autor fala que tem alguns campos de pesquisa, como a epidemiologia, a psicologia e a economia, que eles costumam ser mais tolerantes com alguns resultados e, com isso, trazer alguns resultados de sucesso que não necessariamente poderiam, assim, não necessariamente ter um rigor
técnico suficiente para que traga esse resultado assim. E que a adoção desses métodos ele pode levar também, então, um aumento da credibilidade mais próxima de outros campos. Então, tem alguns campos e áreas específicas, como as ciências físicas, que elas são conhecidas por serem mais rigorosas nos aspectos estatísticos, utilizando metodologias mais apropriadas. Então, trazer esse rigor para outras áreas vai fazer com que a gente também aumente a credibilidade dessas áreas. Bom, e aí também algumas padronizações e definições de análises que deveriam ser realizadas nos estudos, a priori também elas poderiam ser feitas, aumentando a confiabilidade dos resultados analisados. E, por exemplo, uma coisa que a gente tem escutado muito falar também com a questão das pesquisas com vacina é a randomização e o cegamento dos investigadores para eliminar as diferenças sistemáticas que a gente pode ter entre os grupos de tratamento. Então, tanto a randomização e o cegamento desses investigadores, eles são importantes para garantir uma maior confiabilidade, já que alguns estudos podem ter uma tendência em exagerar na eficácia das intervenções. Além disso, existe também a pressão de alguns comitês de ética em reduzir o N experimental, né, de uso de animais de laboratório, fazendo com que alguns pesquisadores usem um N pequeno para os seus experimentos, que aí se tornam pouco eficazes em achar algum tipo de significância de fato. E aí o autor fala que isso também pode ser resolvido fazendo um cálculo a priori da quantidade dessa amostra para que ela não tenha uma pouca potência. Então, seria ideal que os pesquisadores de fato calculassem os animais, para que não usem também o exagero de animal, mas que também não reduzam a ponto de não conseguir achar alguma coisa que seja interessante. Então, assim, eu saber qual que é a minha variável principal do estudo, para eu fazer um cálculo a priori do meu N amostral, vai aumentar as minhas chances para que elas sejam mais razoáveis de eu detectar um efeito previsto. E também sobre esses aspectos, a gente poderia ficar a tarde inteira discutindo, mas tem alguns outros journals que a gente também se concentrou em discutir um pouquinho mais sobre questões estatísticas. Se vocês se sentirem interessados, podem procurar os nossos vídeos das reuniões passadas no YouTube. Além disso, também existe um crescente interesse nessa questão da padronização em criar algumas listas de verificação que contenham itens que sejam essenciais sobre o que vários desses aspectos que nós já vimos discutindo contemplam. Então, o pesquisador ele ainda pode ir conferir nessa lista se todos os itens necessários para garantir uma maior confiabilidade do seu estudo esteja de acordo. Um outro ponto das intervenções é a melhoria na revisão por pares, nos relatórios e na disseminação da pesquisa. Uma alternativa interessante que o autor cita, que a gente pode observar aqui, é a utilização do Equator, que ele atualmente é uma alternativa e é uma junção de alguns esforços para melhorar a padronização dos relatórios. Então, é uma iniciativa internacional visando a melhora da qualidade desses relatórios, dessas publicações científicas, para que elas se tornem mais transparentes, mais precisas. E dentro do site, desse link que está aqui, é possível encontrar também diretrizes para diferentes tipos de pesquisa. Então, de acordo com a pesquisa que eu desejo fazer, eu consigo ver algumas diretrizes específicas para elas, tornando o que eu pretendo fazer com mais, que tenha mais confiabilidade, mais credibilidade. Também existem algumas outras ideias em como mudar a revisão feita por pares. Eu acho que a gente já também teve alguns tópicos de discussão em relação a isso,
que isso poderia melhorar também a qualidade dos artigos publicados. Finalmente, o último tópico, melhorar o treinamento da força de trabalho científica, treinando adequadamente e fazendo uma educação continuada de todos os cientistas. Isso é extremamente importante, porque nós sabemos que alguns métodos de pesquisa necessitam de conhecimento diário por parte de quem está realizando essa pesquisa. Então, tendo um treinamento constante e contínuo, a gente poderia garantir que os pesquisadores vão estar mais alinhados nessa questão desses métodos de pesquisa, e também fazer uma alfabetização estatística. Essa alfabetização estatística ela também é extremamente importante, porque não adianta eu apenas ir lá e fazer um experimento e não saber como manejar os meus dados, o que fazer com os meus dados, qual que é a forma mais adequada de eu fazer aquela análise. Então, essa alfabetização estatística ela também deve ser contínua e constante, principalmente com novos pesquisadores. E aí, então, nós chegamos no segundo tópico da discussão do artigo, após a gente ter visto todas as intervenções que poderiam ser eficazes aqui, quais são as partes interessadas em tornar essas pesquisas mais verdadeiras. E sobre esse aspecto importante, para a gente pensar, o autor trouxe essa tabela 1, e esse é um aspecto importante, né? Quem é afetado com a pesquisa, desculpa, para a gente poder pensar o que a gente poderia fazer em relação a tudo que a gente já viu até agora. Então, essa tabela 1, ela vai demonstrar os grupos, né, aqui do lado esquerdo, os grupos que são as partes interessadas na pesquisa, e aqui do lado direito a gente tem a extensão dos interesses e os resultados desses interesses em várias perspectivas diferentes. A gente pode notar aqui, indicado pela seta vermelha, que os cientistas eles são um grupo de uma rede muito maior, que inclui também autores. Nessa lista, então, também inclui outras pessoas de interesse que não são os pesquisadores, mas também a gente deve levar em consideração a indústria, alguns investigadores públicos, investigadores privados, a gente deve observar quem financia essa ciência, né? Então, a gente tem os filantropos sem fins lucrativos, a gente tem editores de jornais que também estão sendo afetados com as pesquisas, sociedades profissionais, universidades, institutos, hospitais, entidades não governamentais e também os consumidores finais no final da nossa tabela. E cada pessoa ou instituição ou nicho, ele vai ter diferentes partes, essas diferentes partes elas vão ser afetadas e também ter expectativas diferentes. É interessante a gente observar aqui também, ainda na tabela mais do lado direito, que essas diferenças, esses interesses, eles têm esses diferentes interesses entre esses grupos, ele pode variar para aquilo que é publicável, para aquilo que é financiável, para aquilo que é traduzível ou para aquilo que é rentável. E essas expectativas entre esses grupos, eles não necessariamente vão estar alinhados entre si, a gente pode ver a distribuição dos maisinhos, onde eu tenho mais interesse de um grupo ou de outro. E a esse exemplo do que eu estou falando, o autor ele chama a atenção que, por exemplo, um cientista ele pode continuar publicando e recebendo bolsas sem fazer um progresso real, se as publicações e as bolsas forem o que importa para ele. Agora, se a ciência ela for apoiada por um investidor privado, por exemplo, que deseja patente, que deseja lucro, isso pode levar a uma maior tradução das pesquisas científicas, fazendo com que elas ocorram de modo mais acelerado e que essas descobertas elas também podem funcionar ou não. Isso é importante dizer, que não necessariamente todas as pesquisas que estão sendo feitas, por mais aceleradas que elas estejam ocorrendo, não necessariamente elas vão resultar em algo que de fato vai poder ser utilizado.
E aí toda essa questão ela pode levar a ciência a ser mais transparente ou não, dependendo do tipo de interesse. O autor também fala a respeito dessa tabela, que a influência corporativa ela pode também subverter a ciência para fins de publicidade, com artigos em jornais que sejam mais renomados, em sociedades, fazendo com que os departamentos de pesquisa se tornem verdadeiros departamentos de marketing, não departamentos de pesquisa, mudando um pouco o foco daquilo que se deveria de fato estar, os pesquisadores deveriam de fato estar interessados. Bom, além disso, a geografia da produção científica ela pode mudar rapidamente. Por exemplo, pode haver mais artigos em inglês na China do que na Europa e nos Estados Unidos, como esse artigo ele cita. Os números, eles mostram que a intensidade das pesquisas na China, ela triplicou desde 1998, enquanto que na Europa ela quase não aumentou, e esses números, eles são dominados pelos gastos das empresas, refletindo o impulso da China nos setores de manufatura, tecnologia da informação e comunicação. Mas aí o que o autor fala que pode ser feito para aumentar essa capacidade da ciência em florescer e avaliar e promover essas capacidades em diferentes culturas, vai depender muito da crença, do ceticismo, da curiosidade ou do raciocínio de determinada região específica que está sendo feita essa ciência. Bom, e aí também tem a dinâmica que envolve todas as partes interessadas que a gente vinha falando agora há pouco. Um exemplo disso é que uma mesma pessoa da área acadêmica ela pode acabar usando vários chapéus de partes interessadas. Um exemplo que o autor traz é que o mesmo pesquisador ele pode também ser editor de um jornal, ele ainda pode ter uma empresa ou uma parceria de uma empresa, ele pode também ser membro de uma sociedade, ele pode ser um consultor governamental e ele pode ser um beneficiário também da indústria. Então, uma mesma pessoa, ela pode exercer diversos cargos diferentes e acabar tendo diversos interesses diferentes de acordo com a área que ela está se aplicando. E aí é importante a gente entender as moedas de pesquisa. O autor traz que as publicações e as bolsas, elas são uma das principais moedas são as principais ciências, são uma das principais moedas na ciência, e que essas publicações, elas podem comprar o que eles chamam de bens acadêmicos, como algumas promoções, alguns outros poderes advindos dessas moedas. Além disso, os títulos acadêmicos desses possuidores, então ele pode aumentar ainda mais a riqueza daquele que possui essa maior quantidade, e que, além disso, essa taxa de câmbio dessa moeda da ciência, o preço dos bens acadêmicos, ele também pode variar entre os institutos. Então, cada tipo de instituto ele vai ter uma dinâmica diferente, que deve ser avaliada e que vai levar em consideração essa questão dessa moeda da ciência, e que todo o poder administrativo dessas redes que se formam, né, elas devem ser analisadas com cuidado para que tudo isso não leve a uma distorção ainda mais da situação e das publicações e dessa questão dessa falta de verdade dentro das pesquisas. Bom, ainda o autor fala que esse estado, né, atual que a gente vive, com as regras como elas estão, elas podem favorecer ainda mais as pessoas que se destacam por jogar o sistema. Então, aqueles que estão dispostos a jogar, vamos dizer assim, jogar o jogo, ele pode ser favorecido, mas que isso pode levar a uma produção de pesquisas que são medíocres ou irreprodutíveis, já que eu tenho uma valorização na questão de quantidade, não de qualidade, e que
essas pessoas que jogam esse jogo, eles também podem controlar a revisão por pares em alguns periódicos e sessões de estudos, e que isso também seria muito ruim para pesquisa, porque não necessariamente eu vou ter revisores que estão, de fato, preocupados em criticar aquele artigo, mas eles estariam preocupados em aprovar aquele artigo, né? Então, isso acaba promovendo os que pensam e agem da mesma forma, podendo entrar num ciclo vicioso que não vai levar a uma mudança, vai continuar sendo como se fosse um ambiente patológico. E aí, então, dentro desse contexto, por que devemos compreender a importância das moedas da ciência? Existem algumas oportunidades e algumas vantagens também de se compreender qual que é a importância dessas moedas na ciência. Isso porque, por exemplo, alguns registros de ensaios clínicos, eles passaram a ser pré-requisitos nos principais periódicos para publicação. Então, os pesquisadores começaram a fazer muito mais esses registros de ensaios clínicos a fim de publicar. Então, isso acabou sendo benéfico, né? Então, quando eu entendo que para eu publicar eu preciso fazer um bom registro do ensaio clínico, eu vou fazer aquilo para eu poder publicar. E, em contrapartida, um outro exemplo, o autor traz que a revisão pós-publicação que foi sugerida, foi sugerida pelo PubMed, chamado como PubMed Commons, que era uma revisão uma revisão pós-publicação, onde as pessoas depositariam comentários e tudo. Ela foi desativada, ela foi criada e foi desativada, porque virou um sistema sem recompensa, sem uma moeda de troca. Então, os pesquisadores deixaram de fazer essas revisões pós-publicações, que também seriam muito pertinentes e que trariam mais credibilidade à ciência, mas os pesquisadores simplesmente deixaram de fazer porque é um sistema sem recompensa, eu não ganho as minhas moedas por fazer isso. Então, a gente precisa compreender qual que é a importância dessas moedas para a gente poder criar soluções que, de fato, as pessoas vão realizar. E aí a gente chega, então, no nosso último tópico aqui do artigo, que é modificando o sistema de recompensa, e eu acredito que esse ponto seja um dos pontos mais importantes da gente se pensar depois de tudo que a gente viu até aqui. O autor traz essa tabela 2, e aí ele vai fazer algumas sugestões de como a gente poderia modificar os sistemas de recompensa. Bom, aqui do nosso lado esquerdo, nós temos o que seriam as moedas, né, de recompensa, como as publicações, alguns outros tópicos, e também a gente tem abaixo alguns outros itens de valor que são válidos atualmente. E aí, aqui na primeira coluna, a gente tem o que acontece na academia atualmente. Desculpa, eu tinha colocado até uma animação aqui nessa coluna, que é o que acontece atualmente. E aqui são as duas últimas colunas, são as sugestões de modificações, sendo as modificações na coluna 2 mais proeminentes do que as modificações que o autor vai sugerir na coluna 1. Então, ele vai ser um pouquinho mais radical na segunda sugestão de modificação. Mas, como a gente falou no tópico anterior, só fazendo um paralelo aqui, uma coisa que o autor chamou a atenção é que, por exemplo, um valor, uma unidade de publicação, ela pode variar de acordo com o contexto que ela está inserido em determinada área. Então, as pessoas vão publicar as pessoas que publicam as áreas que têm por publicar com moderação, uma unidade, que no caso eu coloquei um artigo, é equivalente a essa moeda de troca aqui. Só que em outros campos, onde é típico que as pessoas, por exemplo, coloquem o nome em centenas de artigos, muitas vezes criam multiautorias que são extremas, publicam artigos que são, às vezes, desnecessários, eles
eles vão precisar, essa outra área ela vai precisar de muito mais artigos para equivaler ao mesmo de uma outra área que é um pouco mais moderada em relação a isso. E essas tendências, né, dessas diferenças dessas áreas e essa tendência de publicar muito, ela pode levar, então, a algumas conclusões excessivas, que não condizem com a realidade. Ela pode levar ao famoso salame science, né, que a gente divide vários resultados para publicar mais artigos. Então, esse sistema essa moeda aqui, esse sistema, ele pode trazer prejuízos para os próprios pesquisadores e para todos os artigos que a gente anda observando. Bom, um dos primeiros exemplos de modificação da proposta desse sistema de recompensa que o autor menciona é o poder de compra das publicações, que nas outras modificações propostas, ela não teria nenhum valor. Então, aqui no primeiro, na atualidade, a gente tem o valor, mas que com outros tipos, nas outras colunas, ela não teria valor. O seu potencial, mas aí quando a gente olha aqui, né, na linha abaixo aqui, teria valor o seu potencial de replicação e também o seu estado de tradução. As pessoas nessa mudança, né, nesse primeiro exemplo, elas dariam muito mais valor às ideias, que seriam mais sólidas, aos resultados que seriam mais reprodutíveis e, com sorte, traduzíveis também, ao invés de não somente a questão da publicação em si. O valor ele seria dado para as coisas que de fato funcionariam, sendo assim, como os tratamentos que são eficazes, os testes de diagnóstico, as ferramentas de prognóstico que comprovadamente melhorariam os resultados que são importantes em ensaios clínicos, por exemplo. E o valor adicional, ele viria do compartilhamento e por uma participação que fosse mais significativa, por exemplo, em revisões por pares, em atividades educacionais, em eficácia, atividades educacionais com uma eficácia que fosse comprovada. E por isso o autor até comenta que um revisor ou um editor, ele poderia contribuir com o mesmo valor do que o próprio autor daquela pesquisa ao fazer a revisão daquele artigo. No segundo exemplo de modificação, o autor traz algumas mudanças que são ainda maior para o sistema de recompensa, já que além das mudanças que eu comentei há pouco, ele também sugere que essas obtenções de bolsas, de prêmio e de outros poderes, ele considera aqui que seria algo visto como negativo, a menos que você entregasse uma ciência que fosse boa e de qualidade e proporcional aos seus achados. Assim, o poder que aquele pesquisador conseguiria, ele seria visto como uma oportunidade de combinar os seus resultados, né, aquilo que ele está fazendo, e ele poderia, aí sim ele poderia ter algumas vantagens em relação àquilo. Então, essa troca ela teria que ser muito mais intensa e justa, vamos dizer assim. Acho que é só isso que ele comenta desse exemplo 2, assim, que ele fala que é um pouco mais radical. Bom, e aí esses esforços da gente tentar pensar, né, como modificar o sistema de recompensa, ele é extremamente importante, porque a gente precisa, de fato, melhorar alguns achados que a gente tem na ciência, também ajudar a proporcionar, a melhorar a qualidade da ciência, mas a gente também tem que lembrar quais são as consequências nas mudanças das recompensas, porque qualquer uma das intervenções que a gente pode pensar, elas podem tanto ir para um lado bom, que a gente de repente estava imaginando, mas podem também ir para um lado ruim. Então é importante a gente exercitar de fato não somente as propostas, mas também os desdobramentos das propostas que a gente
eventualmente acaba fazendo, para ver se as consequências das determinadas regras possíveis que a gente fala que poderiam ser aplicadas, elas de fato vão trazer consequências importantes para que a gente torne as pesquisas de fato mais verdadeiras. E já na parte final do artigo, o autor ele faz uma reflexão até onde a pesquisa ela de fato poderia ser melhorada e que ele acredita que ainda a gente desconhece um pouco sobre aonde a gente poderia chegar com todas essas mudanças. Mas que qualquer prática ela não deve ser aceita sem o devido cuidado. Novamente, a gente não pode aceitar qualquer tipo de prática sem pensar nos pontos que vão acontecer, as consequências. Bom, então existem diversos cenários para a evolução da pesquisa e da investigação científica e que eles devem estar comprometidos com a veracidade e o bem-estar humano. E que todas essas intervenções, elas ajudariam a tornar a ciência menos desperdiçada e mais eficaz. E aí seria, então, extremamente benéfico para a humanidade, de fato, todo o conhecimento que a gente tem feito nas pesquisas. Aí eu gostaria de agradecer vocês pela presença, por estarem comigo até aqui. Eu fico à disposição para dúvidas, questionamentos ou alguma coisa que não tenha ficado claro. O de cima é o meu e-mail, o de baixo é o e-mail do nosso journal. Então, vocês fiquem à vontade, caso queiram também enviar algum tipo de e-mail, alguma dúvida. Acho que todo mundo dormiu. Dúvidas ou comentários? Eu acho que eu não tenho nenhum, na verdade. Foi muito bom. Eu acho que é muito só bom. mais uma reflexão, né? Assim, não é nada. Acho que é como você falou, acho que ele reúne muitas coisas que a gente já vem discutindo nesses últimos journals, né? Quando a gente fala de registro, de compartilhamento, as questões de incentivos, e só combina tudo isso em uma grande proposta, uma grande reflexão. Eu acho que para quem está começando a discutir essas questões, esse artigo é bem legal, assim, ele é curtinho também. Eu achei curtinho, Carol, achei bem abrangente e mostrando que o buraco talvez seja um pouco maior do que a gente imagina, porque você conseguiu botar, através do artigo, nessas práticas que não são meritocráticas, né, que devem ser discutidas. O sexismo mesmo, o conservadorismo, eles têm que ser discutidos porque eles ficam escondidos dentro da academia, dentro da universidade. A gente tem a questão da recompensa com financiamento para pesquisa, com bolsa, com a entrada no programa de pós-graduação, ou até a saída de um programa de pós-graduação, se você não tiver produção. Você tem o interesse da indústria que quer vender o seu produto, então vai financiar realmente pesquisadores que não vão tomar todos os cuidados necessários com a qualidade da pesquisa, porque existe um interesse nos resultados. E aí você não vai ter trabalhos de baixa qualidade, sem produtividade, sem um estudo, né, estabelecido. E isso vai só aumentando com a formação de novos pesquisadores que vão vendo esse perfil. Então, a educação dentro da academia talvez seja um dos caminhos na formação dos novos pesquisadores e a transparência, tanto no processo de verificação, de produção, né, de publicação, como também do de financiamento. A partir do momento que você tem uma transparência, que você coloca seu nome no que você está julgando, você repensa sobre aquele julgamento. Então, acho que a transparência e a educação seriam caminhos para tentar melhorar esse cenário. Sim. Porque ele não fala sobre os pré-prints, né? Eu senti falta dele falar sobre... Ele não comentou, na verdade, sobre o pré-print, se eu não estiver enganado. Ele fala muito da questão da revisão por pares, né? Pode ser uma questão do timing, né? Que o artigo já está... Eu não sei, assim, os pré-prints acho que explodiram muito a partir de 2016. Esse é de 2015.
Não me lembro. Eu não me lembro também. Mas é verdade. Talvez tenha alguma coisa relacionada a isso, né? Assim, de na época não estava tão visível, tão promissor para as áreas biomédicas, né? Era uma coisa mais Ele é de nicho. eu acho que é 2014. 2014. Até a cultura do pré-print, Clarice, ainda está meio confusa, né? Algumas pessoas ainda acham que é uma publicação e não um depósito, uma oportunidade de discussão. Então, as pessoas começam a falar, eu vou fazer um pré-print como se estivesse publicando aquilo definitivo. Não acompanha depois da discussão. Às vezes eu boto assim no Google para tentar procurar algum link rápido e, sei lá, eu erro as palavras-chave para achar algum pré-print. E aí as sugestões de busca do Google vêm assim, né? Bioarchive, Impact Factor, qual é o fator de impacto do pré-print, assim. Tipo, não, peraí, vocês também são tudo errado. E está errado, assim, vai continuar errado se a gente não chamar atenção para isso, porque as pessoas estão considerando como publicação e alguns programas de pós-graduação até aceitando como publicação. Mas nesse sentido, eu acho que pode ser legal, assim, você demonstrar. Tem vários órgãos de financiamento que também aceitam, não como publicação em si, mas como demonstração de produtividade, né? Então, quer dizer, é uma demonstração um pouco mais rápida do que você fez, e aí esse comitê, ou não sei, quem estiver avaliando, consegue analisar o artigo por si só, ou pelo menos você consegue demonstrar, né, que você tem, sei lá, está envolvido num trabalho que você tem alguma técnica específica. Isso tem sido bastante destacado para conseguir pós-docs, para conseguir vagas de doutorado e tal. Também, sei lá, de 2 anos para cá, né? Mas eu acho que tem essa confusão ainda do que significa um pré-print de fato, né? Tem bastante. O WhatsApp Bio tem recursos super legais. É tudo em inglês. Mas eles têm começado a ter iniciativas de tradução. Acho que alguma parte do material já está traduzida para o espanhol. Mas não para o português, assim, se alguém quisesse tomar esse trabalho para si, eu acho que eu posso colocar em contato, não sei. Mas eu acho que eles têm esse interesse, sim, porque criar esse tipo de material educativo, né? É uma iniciativa também agora de revisão aberta e comum. Então, também as pessoas podem participar, eles deram um treinamento rapidinho. Quem quisesse participar das revisões de pré-print humanitárias, por assim dizer. Foi bem interessante, uma experiência bem interessante. Eu acho que eles agora têm investido muito nisso de tentar entender como é que você migra esse sistema que as pessoas já fazem a revisão por pares para os journals. Como é que você pode incentivar que as pessoas façam essa revisão para os pré-prints e coloquem ela de forma aberta? E, de repente, isso indo na linha de uma proposta que eu acho que já foi discutida em algum outro jornal também, de migrar esse sistema de publicação para um papel que as revistas tenham, quer dizer, para um cenário em que as revistas tenham um papel de curadoria mais do que de filtro ou de avaliação, e esse processo de avaliação fique contínuo. Não só no final, né? Talvez bem no início, no projeto, quando você ainda está desenhando teu método, você ter a opinião e ter a discussão por avaliadores, seja até mais interessante do que no final. Quando alguém te dá uma canetada e diz que estava tudo errado. Com certeza, você evita vários desperdícios também, né? É o que justifica, talvez, esse percentual tão alto de trabalhos errados, né? A gente também está fazendo um levantamento de cursos de reprodutibilidade, se eu puder aproveitar e fazer propaganda. Cursos que falem sobre desenho experimental e rigor e reprodutibilidade, ciência aberta e tal. Se alguém já fez algum curso, alguma disciplina legal, puder preencher, colocar lá na tabela, a gente queria montar essa rede, assim, começar a identificar quem são as pessoas, porque a gente da iniciativa não conhece todo mundo, né? E a gente gostaria de conhecer mais gente, e a proposta é migrar depois a Iniciativa Brasileira de Reprodutibilidade para uma rede de reprodutibilidade nos moldes das redes europeias que estão se formando agora, que também possam servir de
de alguma forma de núcleo, assim, ou de referência para, eu quero encontrar um curso sobre isso, encontrar um curso sobre aquilo, e aí você tem um lugar que agregue todas essas informações, e acho que agora eu não imagino a gente voltando para um cenário totalmente de aulas presenciais, isso também amplia a possibilidade de você fazer disciplinas de cursos em instituições diferentes, né? Enfim, a planilha está aberta lá para receber respostas e tentar começar a fazer esse mapeamento, né? Comentar exatamente sobre isso, Clarissa. Eu ia, na verdade, dar um gancho para o formulário que eu acabei de lembrar sobre isso. E que a gente também já vem comentando nas outras reuniões, né? O quanto é importante esse treinamento de cientistas e principalmente da gente ter isso até dentro da própria pós-graduação, né? De dar esse suporte para a gente quando a gente está iniciando mesmo nessa carreira acadêmica. E eu acredito que faz toda a diferença você ter essa base, porque você vai abrindo seus horizontes quanto a isso, o quanto é importante se ter isso, e no final, né, o produto que a gente vai ter no final, com certeza vai ser reprodutível, vai ser mais transparente, vai agregar tudo isso que a gente já vem discutindo, né, ao longo dessas reuniões. Sim. Acho que é isso, né, gente? Tem mais alguma coisa no chat? Eu não consegui olhar, mas... Não, a gente foi colocando os links que você foi ensinando. Tá. E... Bom, acho que é isso, né? Estamos liberados. Muito obrigada pela apresentação. Tudo. Obrigada a vocês por E terem assistido. Eu vemos. achei que eu iria falar um pouquinho mais rápido. Foi Não ótimo. ia ser É tão muita bom. coisa, né? Foi ótimo. Então tá, gente. Tá. Deixa eu interromper aqui o live stream.